preocupar por fraturas ósseas, né, gente? Por isso aqui, ó, olha que beleza de prótese. A prótese não tá ruim. O problema foi o que levou ele ter que fazer uma prótese desse jeito. O que levou foi o fato dele ter perdido a tábua óssea de forma irregular. Totalmente irregular. O canino levou mais. Por quê? Porque o canino tem aquela região ali que é mais fininha, lembra? Então foi a parte que mais fraturou, tá? Então no processo de cicatrização alveolar já ocorre uma reabsorção normal por natureza. Então tem essas alterações no alvéolo. Essas alterações estão relacionadas com cicatrização alveolar, em que invariavelmente ocorre reabsorção óssea. Então, normalmente já ocorre. Se você tiver fratura, pior ainda a situação. Essas alterações devem ser bem conhecidas para o correto planejamento cirúrgico, protético das áreas edêntulas. Podem ser prevenidas ou corrigidas por técnicas de preservação alveolar. Prevenir essas fraturas se torna primordial para que o paciente tenha uma correta reabilitação e evite de passar por um processo de regeneração. O que acontece? Quando você tem uma fratura muito grande, o paciente tem que passar por um processo de regeneração, você vai ter que fazer enxertos e vai ter que torcer para os enxertos darem certo. Porque ao contrário dos implantes, os enxertos podem sofrer rejeição. E nesse processo, a pessoa às vezes tem que fazer 1, 2, 3 vezes para poder dar certo uma vez, né? Então, é mais complicado. Qual que normalmente é o problema, né? O que causa essas fraturas? O mau planejamento cirúrgico, a forma errada de usar o instrumental. Então, observe aqui, gente, isso aqui é um canino, como se você estivesse vendo de lado, né? Aqui é a tomografia, é como se você tivesse fatiado o paciente de lado, assim. O que você vê nessa situação? Você vê que a parede vestibular dos dentes anteriores, principalmente superiores, é extremamente fina. Extremamente fina. Então a chance de você fraturar essa parede é muito grande. A parte dos incisivos centrais também é mais fina, né? Então caninos incisivos centrais costumam precisar de mais cuidado na hora de fazer a extração, juntamente devido com um grande risco de fratura do osso alveolar, principalmente o osso vestibular. Então esses são os dentes que, se for possível, faça aqueles alívios que eu falei para você na mesial e na distal, para você poder fazer a luxação com mais tranquilidade e evitar fraturas desse tipo aqui, ó. Olha o tamanho dessa fratura, gente. Pegou 4 dentes do paciente. Uma fratura dessa é dificílima de você conseguir resolver depois com o implante. Fica esteticamente feio. Eu tenho pacientes que a gente teve que fazer enxerto nessa situação. Por quê? São pacientes que muitas vezes passou por dentistas mais antigos que fazem ainda a manobra de Champrey. Eu não sei se você já ouviu falar dessa manobra, mas a manobra visa você pegar o osso alveolar e fazer um esmagamento, fraturando mesmo o osso vestibular em galho verde. Você vai fraturar o osso para deixar o rebordo mais liso, para o paciente usar uma prótese. Só que, muitas vezes, gente, o paciente não vai mais usar prótese, ele vai fazer implante. É outro procedimento. E quanto mais você preservar o osso para o implantodontista, melhor. Quando você faz esse esmagamento, acabou, você vai precisar fazer enxerto. Um enxerto, muitas vezes, parecido com esse aqui, ó, de bloco, usando banco de osso humano para poder regenerar essa região. Então, dificulta a reabilitação com implantes, principalmente na região anterior. Fraturas pequenas. Se for uma fratura muito pequenininha, gente, vamos combinar assim, por exemplo, você fez uma fraturinha pequenininha da tábua óssea, né? Uma pequena, ela tá móvel. O que você vai fazer? Remove o fragmento, rebate a gengiva para a posição e passa o dedo para ver se não ficou nenhuma ponta. Se ficou alguma ponta, pega a lima de osso e dá uma limadinha ali por baixo para ficar lisinho e sutura. Agora, se for uma fratura pequena, mas se for uma fratura assim, que vai interferir na parte estética, eu já aconselho que você coloque uma barreira, uma membrana não absorvível. A que eu uso chama-se Bone Heal, é essa daqui de baixo. Vou colocar o nome aqui no chat. Bone Heal. Bone de osso em inglês, Heal de H-E-A-L. Tá? Bone Heal. Ele vai fazer a regeneração, ele vai ajudar a dar arcabouço e preservar aquele osso alveolar. Ele vai ajudar, inclusive, a fazer uma formação óssea maior. Então, se for uma fratura maior,
você já vai precisar fazer um enxerto maior. Fraturas de 2/3 da raiz, ou seja, 2/3 do dente, né, do que o dente tinha aí de raiz, o ideal é que você faça um enxerto com hidroxapatita, como está aqui, ó. Então, 2/3 da raiz, ó, certo? Hidroxapatita e membrana de colágeno. Põe uma membraninha de colágeno ali para preservar o osso. O que você está fazendo? Você já está fazendo uma ROG, está fazendo uma regeneração óssea guiada, né? Induzindo a formação de osso do lugar onde se quebrou. Esses dias atrás, eu tirei um fragmento ósseo de uma paciente que fraturou totalmente a vestibular, pegando a asa do nariz. O paciente estava com comunicação buco-nasal. E o colega, ele viu a fratura e suturou de novo. A paciente estava com esse osso que estava em necrose há mais ou menos umas 4 semanas, 4 a 6 semanas que ela removeu esse dente. Vocês não têm noção de como essa paciente chegou para mim, tá? Então, fraturou, gente, e tá solto o pedaço, tem que remover. Tem que remover. Remove, faz um enxerto. Ah, mas eu não tenho material para fazer um enxerto. É melhor você remover e fazer aparar as arestas, né, aparar as pontas vivas com uma lima de osso e suturar, avisando a paciente que houve a fratura e que no segundo momento vai precisar fazer enxerto, do que você deixar a paciente nessa situação, né? E depois, para a gente fazer a regeneração, nossa, eu tive que curetar, limpar, lavar, evitar infecções, estava muito feio. Tenho grandes complicações em fraturar tuber. Eu fujo de 18 e 28 na faculdade. Então, Dudu, isso é uma coisa que só acontece com quem faz, né? Fratura de tuber é uma coisa que acontece com quem faz. Dá para evitar? Dá. Você fazendo um retalho, fazendo um alívio por distal ali, ó, passar sua broquinha ali na distal para diminuir a resistência da coroa, né? Então você tentar expor o máximo possível a coroa do dente. Na região do tuber não tem problema expor coroa, não tem problema desgastar muito o osso, porque seu paciente, ele não é uma área estética, não é uma área que ele vai colocar um implante, né? Então não tem problema de fazer desgaste. Então você vai fazer o desgaste ali um pouquinho para criar os alívios necessários para fazer a remoção daquele dente sem fraturar o tuber. Qual que é o problema da fratura do tuber? Você pode ter uma comunicação buco-sinusal, né? Mais para trás você pode ter uma região ali de assoalho do seio maxilar. E a comunicação lá atrás, para resolver, é tão difícil quanto na frente. Se ela epitelizar, menino, dá trabalho, hein? Dá trabalho para resolver. Tudo que o paciente engolir, vai para o nariz, né? Aí ele acaba de tomar um refri, escorre Coca-Cola pelo nariz. Acaba de espirrar, sente gosto ruim na boca, né? Tá gripado, a garganta inflamou, o nariz inflamou, né? Sinusite, sente gosto ruim na boca. Então não é muito agradável, né? Olha, eu sempre faço manobra de Valsalva em exos superiores. É assim, a manobra de Valsalva, dependendo da situação, não é muito bom você fazer a manobra não, porque você pode estourar a membrana. Faça naquelas que você tem uma dúvida se existe ou não, porque existem dentes que não têm comunicação com a raiz. São molares e eles não têm comunicação com o seio. Com o seio. Aí não precisa fazer. Cuidado que às vezes não fez comunicação e com a manobra pode acontecer. A Milena acabou de falar aí. O que acontece? Às vezes, porque assim, Peterson fala que em 90% das extrações que você faz em molares superiores, você tem comunicação. É uma microcomunicação, mas existe. Porém, é uma comunicação óssea, você não teve a ruptura da membrana. Se você romper a membrana, aí você tem uma comunicação verdadeira. Pode passar líquidos naquela região. Então eu aconselho, Dudu, você não ficar fazendo. Somente naqueles que você tiver dúvida que houve uma comunicação. Qual que é a dúvida? Você escutar um barulho assim, ó. Sabe o que quer dizer isso? Rompeu a membrana. Se você ouvir um barulhinho parecido com esse, né? É porque rompeu a membrana. E aí, você pode até fazer a manobra para ter certeza. Nessa da paciente que fez comunicação buco-nasal, eu fiz a manobra na narina, para saber se tinha comunicação. E tinha, né? Porque tava... Uma asa do nariz foi fraturada, né? O soalho da cavidade nasal foi fraturado.
Então, realmente... Então é isso, gente. Então, fraturas grandes, enxerto em bloco, grade de titânio, são tratamentos mais complexos e mais difíceis de fazer, mais caros, né? Que precisam de cuidado. Não tem os materiais para fazer esse procedimento ali no momento? Remove, pelo amor de Deus, remove o osso que está solto. Você tem que remover aquele pedaço que está totalmente solto, porque aquilo ali, gente, não tem mais irrigação. Ele vai apodrecer dentro do paciente. Ele vai ter um processo de necrose. Pode até ser que o organismo reabsorva, mas ele vai ter que formar tanto tecido de granulação para reabsorver que vai acabar com um pouco de osso que o paciente às vezes tem. Então, remove, limpa, lima, para deixar tudo sem ponta. E se você for pôr a prótese, você põe a prótese removível provisória e avisa o paciente que vai precisar fazer um procedimento para regeneração de ROG, né? Regeneração óssea, que infelizmente houve fratura da tábua óssea.